Em algum momento da minha vida, eu tinha um costume de jogar palavras ao vento. Eu gostava de me acordar de manhã e abrir um grupo que eu considero muito e comentar alguma coisa e compartilhar uma reflexão. E essa tendência de jogar palavras ao vento, eu fui perdendo com o tempo. Em algum momento da minha vida eu pensava assim, não, se eu falar alguma coisa e pelo menos uma pessoa, se for útil para uma pessoa, já vai ter valido a pena. Mas eu acabei mudando esse pensamento, sabe? Atualmente, eu comecei a gravar esses vídeos no YouTube com a ideia de que, cara, não é o suficiente pro meu ego. Porque isso é o ego, né? Tu querer espalhar o teu próprio pensamento para mais pessoas é parte do ego. Não considero que seja ruim, né? Mantendo isso controlado de si. Mas uma pessoa já não é o suficiente, porque tu demanda um tempo para fazer isso, para gravar, para compartilhar um pensamento. Poderia estar fazendo qualquer coisa na minha vida nesse momento. Tô aqui gravando um vídeo. Então, cara, eu quero que isso vá mais longe, sabe? Eu pensei num título para esse vídeo que é O Temor aos Deuses Encarnados. Isso não é um vídeo religioso nem nada. Durante a história, se tu for analisar, todas as pessoas que tiveram pensamentos muito diferentes, pensamentos que iam contra a política, que iam contra a religião, que iam contra os chefes, os mestres, os... sei lá, todas as pessoas importantes de qualquer época. Isso gerava temor. Pessoas que tinham um poder, que tinham não necessariamente a manipulação, mas que tinham o poder do convencimento, a partir da lógica, a partir do conhecimento, a partir do que é mais plausível para o ser humano, né? O que faz mais sentido para o ser humano. Essas pessoas foram imensamente temidas ao longo da história. E o ser humano tende a ter medo desse tipo de gente. O ser humano se distancia, briga, luta, humilha esse tipo de gente. Porque o ser humano tem um ego muito grande, né? O ser humano tem um medo dessas coisas. Ele tem um medo de ser passado pelo outro. Ele tem um medo de que o outro seja mais que ele. E que ele perca a posição, e que ele perca o seu lugar, né? Quando eu estava lá pela 7ª série, mais ou menos, um professor meu me ensinou que a gente deveria se colocar no lugar do próximo. Que isso não é possível, óbvio, porque não tem como tu caminhar pelos pés do próximo, né? Mas tentar analisar o que o outro passa e por que ele pensa determinadas coisas. E isso me mudou a minha perspectiva de vida desde a 7ª série, por incrível que pareça. Desde então eu comecei a pensar por que eles fazem isso, sabe? Por que determinada pessoa me disse isso? Por que determinada pessoa me passou para trás? Por que, enfim, porquê do porquê do porquê. E dessa maneira eu pude crescer com muito mais facilidade. Isso que eu falei até agora é só uma introdução para o que eu realmente gostaria de dizer. Pode parecer que eu falei do meu ego, né? Pode parecer que eu falei para tentar puxar uma coisa para mim, mas não. Exatamente isso que eu preciso dizer para que quem veja esse vídeo
possa entender que todo mundo pode ser assim. Todo mundo pode aprender com isso. É possível abreviar os sofrimentos da vida, se tu vê o sofrimento do próximo. Nunca tu vai conseguir simular na tua própria cabeça o que o outro sofreu, o que o outro passou. Mas se alguém na tua volta sofreu por algo, seja financeiro, seja material, seja espiritual, seja problemas de família, seja qualquer coisa, e tu conseguir ver isso antes de tu passar por isso, talvez quando tu tiver que passar por isso, e todos nós vamos ter que passar por praticamente tudo, se já não passamos, né? É possível atenuar isso e tornar esse sofrimento pequeno. Porque a partir do momento que tu já simulou determinada coisa na tua cabeça, quando tu passar por essa coisa, tu já vai ter pensado nisso. O que eu faria se determinada coisa acontecesse comigo? E daí quando acontecer, tu já vai estar meio caminho andado. Isso vem uma necessidade do ser humano de reflexão, uma necessidade do ser humano de meditação, de pensar nas coisas que acontecem. Se todo mundo parasse um pouquinho do seu dia para pensar nas coisas que aconteceram, para pensar nas coisas que viram, cara, ia ter um progresso muito grande, sabe? É complicado tu parar e tirar um tempo que tu poderia estar fazendo qualquer coisa. Eu poderia estar fazendo qualquer coisa, já disse, né? Poderia estar fazendo qualquer coisa da minha vida. E tô aqui indiretamente meditando e pensando, né, refletindo, porque tudo que eu tô falando aqui não tem nenhum script aqui. Tô falando direto de cabeça. E isso também é um exercício de pensar nas coisas que já me aconteceram e o que eu posso passar para alguém. E o que alguém pode aprender com essas coisas. Eu acredito muito que tem coisas que a gente já sabe. E essas coisas que a gente já sabe, só basta alguém nos explicar. Cara, tu já pensou que isso acontece por esse motivo? E daí tu fica... É verdade, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas tu já sabia daquilo. Só bastou alguém te mostrar que tu já sabia daquilo. Isso são como todas as fagulhas das coisas que a gente já passou, que a gente já viveu, seja nessa ou em outra vida, né? Coisas que a gente até já se esquece, porque a gente também não tem um HD ilimitado, né? Aliás, a gente tem um HD ilimitado, chamado espírito, né? Mas esse HD, ele precisa ser reacessado, é por isso que todo conhecimento precisa ser reestudado. Tu lê uma vez uma coisa, e daí tu vai ler mais uma, e mais uma, e mais uma, até que ela se fixe na tua cabeça. Então isso é um estudo, é um constante estudo. Nada que a gente passa, nada que a gente aprende é perdido, mas precisa ser reacessado. Então, para mim também é um estudo, tá aqui comentando isso. E o ser humano, ele tem um medo das pessoas que conhecem mais do que ele. Por isso, vai ser o nome do vídeo, temor aos deuses encarnados. O ser humano tem um temor, né, para com essas pessoas. E a partir do momento que tu começa a perceber que a pessoa ao teu lado, que sabe mais do que tu, se dispor de te ensinar algo, mesmo que ela esteja afetada pelo ego, mesmo que ela te cobre que ela te ensinou determinada coisa, ainda assim tu aprendeu. Então, cerquemos-nos de pessoas que saibam mais que nós. Porque a gente pode sugar isso das pessoas. Conhecimento é infinito. Conhecimento não gasta. Conhecimento nunca ocupa
não ocupa espaço na tua cabeça. Vai direto pro espírito. Todo conhecimento que tu adquirir na tua vida vai ser útil para alguma coisa. Então, cerquemos de pessoas que tenham mais conhecimento que nós, para que a gente possa absorver isso, aprender com essas pessoas, né? O ser humano que tem a capacidade de ensinar o próximo, sem ser afetado pelo ego, tem que ser prestigiado, tem que ser ouvido, tem que ser cultivado. Tudo isso no bom sentido que eu tô falando. E quando a gente passa um conhecimento adiante, a gente também aprende, a gente também relembra e a gente percebe coisas diferentes. Então, aquele que tem o conhecimento e pode passar adiante, que passe, porque vai aprender mais ainda. E aquele que não sabe, que não fique com inveja ou com vergonha ou temendo essas pessoas, porque só tem a crescer. E quando alguém abre e estende a mão para nos ensinar, aceite, ouça, preste atenção nessas pessoas, porque isso nos ensina muito, isso nos abrevia muitas coisas na nossa vida. E as pessoas seguido nos abrem portas de oportunidade de crescimento. E a gente renega essas coisas. E a gente não nos permite por causa do ego, do medo, enfim, de todas essas coisas. Então, vamos abrir a mente. E vamos ver o que as pessoas, né, no caso, o que o universo pode nos trazer para que a gente possa aprender mais. Essa foi a reflexão de hoje que eu tive, agora há pouco. Então, se gostou, seguiu até aqui, compartilha com alguém ou deixa um like para ver se isso chega até mais gente, né? E eu sou grato, né, pela oportunidade também de passar isso adiante. Se alguém ficou até aqui, muito obrigado.